Aqui é a professora Karine, na disciplina de Técnicas Analíticas. Na semana passada, na última aula, a gente falou um pouquinho sobre o que é o laboratório e quais os cuidados que a gente tem que ter para poder fazer a boa utilização. Um dos cuidados que nós falamos foi utilizar os equipamentos de proteção, que é o tema da nossa aula de hoje. Peço licença agora para poder compartilhar com vocês a minha tela, onde eu vou mostrar para vocês o mesmo material que está disponível no AVA. Só um pouquinho. Sim. Então, pessoal, na aula de hoje, nós vamos falar sobre os equipamentos de proteção. Nós temos dois tipos de equipamentos de proteção no laboratório. Nós temos os equipamentos de proteção individual, que nós chamamos de EPIs, e os equipamentos de proteção coletiva, que nós chamamos de EPCs. Os dois tipos de equipamento são necessários para que a gente possa ter segurança durante a utilização do laboratório e manter os usuários saudáveis, manter os usuários do laboratório seguros. Os equipamentos de proteção individual são aqueles que são utilizados individualmente pelo usuário. O objetivo dele é proteger a saúde e manter a saúde de cada um e segurança de cada um dos usuários no laboratório. A gente tem EPIs de proteção facial, de proteção respiratória, de proteção corporal, de proteção dos pés, das mãos e auditivas. Alguns EPIs são descartáveis, outros não. Vamos começar falando dos equipamentos de proteção facial. Os EPIs de proteção facial, os equipamentos de proteção individual e de proteção facial, eles têm por objetivo de reduzir o risco de exposição a respingos, detritos, luz intensa. Exemplos deles são os óculos de segurança e os protetores faciais. Tá vendo? Este tipo de protetor aqui está até sendo muito utilizado agora pelos caixas de supermercado, para evitar que venha respingos para a pessoa que está usando o EPI, o protetor facial. Nós também temos os EPIs de proteção respiratória, que nós também temos utilizado muito ultimamente, que são as máscaras e os respiradores. Ó, aqui um exemplo de máscara e aqui um exemplo de respirador. Eles protegem o usuário para que não tenha exposição a micro-organismos, como no caso do coronavírus, para que seja reduzida essa exposição e que partículas e gases tóxicos também não sejam inalados pelo usuário. Nós também temos equipamentos de proteção corporal, que protegem o corpo do usuário, como os jalecos. É muito importante utilizar o jaleco no laboratório. Os jalecos de laboratório geralmente são na cor branca, para caso caia alguma substância, você poder enxergar onde que essa substância está caindo. E também para facilitar a lavagem. Os jalecos eles têm que ser feitos de material grosso, como algodão, para se cair algum ácido, alguma substância, o usuário está protegido. A gente também tem as toucas, que protegem as cabeças, evitam a contaminação, evitam que cabelos caem durante as preparações, etc. Temos também as luvas que protegem as mãos. Nós temos as luvas de borracha, as luvas cirúrgicas, como as que os médicos utilizam. Aqui um exemplo de luva de borracha. E a gente também tem as luvas térmicas, que são aquelas que a gente utiliza quando a gente vai trabalhar com algum material que está em alta temperatura para proteger as nossas mãos. E nós também temos as botas de segurança e calçados especiais, né? Lembrando que no laboratório é sempre importante estar com o sapato fechado. Não é possível, não é permitido utilizar sandálias e sapatos abertos, porque senão pode cair alguma substância no usuário e machucar o pé do usuário. Nós também temos os equipamentos de proteção auditiva, que protegem os ouvidos, que são os protetores auriculares. Eles protegem os ouvidos contra ruídos excessivos e indesejáveis. Além desses equipamentos que protegem individualmente o usuário, a gente tem alguns equipamentos que protegem todos que estão utilizando o laboratório ao mesmo tempo, que eles são utilizados por todos.
A gente chama esses equipamentos de proteção coletiva, que são utilizados por todos que estão expostos ao risco. Os EPCs mais comuns são a capela de exaustão de gases, que é essa daqui. Essa capela aqui, ela não serve para rezar. Dentro dela, a gente deixa ácidos, como aqui o que o menino está utilizando, e materiais que soltam substâncias voláteis, gases que possam irritar as nossas narinas, que possam ser tóxicos para a gente respirar. Então a gente coloca esse material aqui dentro da capela. Essa parte aqui de cima dela funciona como se fosse um ventilador. E esse ventilador ele vai funcionar como uma exaustão, ele vai retirar, sugar os gases de dentro dela. Então a gente vai estar mexendo com o material, manipulando os ácidos, os materiais tóxicos lá dentro, e esse vapor vai sair por meio dessa exaustão aqui. Como ele está fazendo aqui, ó, ele está manipulando um ácido, e quando você abre o ácido, a capela ela vai retirar esses vapores tóxicos. A gente também tem o chuveiro de emergência, que ele é um chuveiro instalado dentro do laboratório, num local de fácil acesso, e ele tem essa alavanca aqui, que quando acontece de alguma substância tóxica cair no usuário, ou ele se queimar, ou precisar da lavagem rapidamente, você vai puxar essa alavanca e a água vai cair sob o usuário. Junto com esse chuveiro, a gente tem esse equipamentozinho aqui que a gente chama de lavador de óleos. Ele fica junto com o chuveiro. Tá vendo? Ele parece um bebedor, mas ele serve para lavar óleos. A gente empurra essa alavanca e vai sair essa água aqui na direção dos nossos óleos. Quando acontece de algum vapor, algum material irritante chegar aos nossos óleos, a gente utiliza ele para lavar os óleos rapidamente. Nós também temos os extintores de incêndio, né? Que eles servem para apagar incêndios, e o laboratório ele sempre deve ter esse material. Além dele, é importante ter também as caixas de primeiros socorros, que se caso aconteça alguma coisa dentro do laboratório, ser fácil de poder atender esse usuário. É importante lembrar que não basta o laboratório ter os EPIs, que são os equipamentos de proteção coletiva, e os EPCs somente. É importante que os usuários saibam utilizar esses materiais para que eles estejam seguros. Então, sempre é importante ver se esse material está válido, se ele está dentro do prazo de validade, e treinar as pessoas para que elas saibam utilizar esses materiais. No laboratório, também é importante conhecer os símbolos que vão estar nas placas, que vão estar nas substâncias que a gente vai manipular, que são símbolos de perigo. Esse símbolozinho aqui com esse foguinho é o símbolo de inflamável. Quando a gente vê esse símbolo, quer dizer que é um material que pode pegar fogo, então a gente tem que manter ele longe de chama e de lugar quente ou abafado. Esse outro símbolozinho aqui é o símbolo de radioatividade, ou seja, é um material que vai emitir radiação. Então, quando a gente for manipular, a gente tem que usar luvas de segurança, tem que usar o macacão de segurança. Outro símbolo também é esse daqui, que é o símbolo de corrosivo, que quer dizer que se esse material cair nas nossas mãos ou cair na nossa pele, ele pode causar uma queimadura, pode nos corroer. Ele é muito comum em frascos de ácidos, porque os ácidos são corrosivos. Esse daqui é o símbolo de possibilidade de choque elétrico, ou seja, você tem que redobrar a sua atenção quando vai trabalhar com esse tipo de material que tem esse símbolo, porque você pode levar um choque. Esse outro símbolozinho aqui é o símbolo de risco biológico, quer dizer que tem algum material que pode causar risco biológico para o dano. Por exemplo, laboratórios onde está sendo manipulada a vacina contra o coronavírus, que eles estão trabalhando com micro-organismos. Ou a gente, quando a gente vai trabalhar com análise de esgoto, porque no esgoto tem muitos micro-organismos que podem causar doença. Então, geralmente, o material que a gente vai trabalhar vai ter esse símbolozinho indicando que tem um risco biológico. E a gente também tem esse símbolo aqui, que é o símbolo explosivo, que
é um material que pode causar explosão, que a gente tem que ter muito cuidado no transporte e no manuseio. E é claro, o mais comum, que é o da substância venenosa. Ele é um símbolo de alerta, que a gente não pode ter contato com a pele, não pode ser ingerido e não pode ser inalado. Como tudo que está dentro do laboratório. Lembrando que dentro do laboratório a gente não pode cheirar, a gente não pode ingerir nenhum tipo de material. Se a gente conhecer bem os símbolos de segurança, utilizar os equipamentos de proteção individual e utilizar os equipamentos de proteção coletiva, não tem problema, nós não vamos ter nenhum risco. Então, pessoal, por hoje é isso. Não esqueçam de assistir esse vídeo, de ler o material e de fazer a atividade, porque a atividade ela tem uma pontuação na nota e é ela que dá a frequência na aula. Um abraço para todos, fiquem em segurança!